Olá, alegria! Eu sou Elizabeth Mália e este é o meu canal de YouTube, A Contadora de Histórias. Se quiser acompanhar um pouco aquilo que eu vou escrevendo, os sítios onde eu vou estando, também tenho o Facebook, A Contadora de Histórias. Já vos li a primeira parte deste livro, Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, e agora vou-vos ler a segunda parte. É uma boa reflexão. Ainda para mais nos tempos que correm, onde somos obrigados a ficar, por força das circunstâncias, obrigados a ficar em casa, é uma boa altura para refletirmos, para repensarmos a nossa vida, ver aquilo que podemos e queremos mudar e que caminho queremos continuar a levar. E não se esqueçam que não há impossíveis. Então a segunda parte começa assim. Então isto é o céu, pensou ele, e teve de sorrir para si próprio. Não era nada respeitoso analisar o céu no preciso momento em que lá chegava a voar. Conforme se afastava da terra, acima das nuvens, e numa formação apertada com as duas gaivotas brilhantes, verificou que o seu próprio corpo estava a tornar-se tão brilhante como o delas. É verdade que estava ali o jovem Fernão Gaivota, que sempre tinha vivido atrás dos seus olhos dourados, mas a forma exterior tinha mudado. Sentia que tinha um corpo de gaivota, só que voava muito melhor do que o seu velho corpo alguma vez tinha voado. Incrível, como com metade de esforço, pensou. Consigo obter o dobro da velocidade e o dobro da eficiência dos meus melhores dias na Terra. As suas penas reluziam, brancas como a neve, e as asas estavam macias e perfeitas, como folhas de prata polida. Encantado, começou a aprender mais sobre elas, a imprimir poder àquelas novas asas. A 400 km por hora, sentiu que estava quase a atingir a sua máxima velocidade de voo. Aos 440, achou que estava a voar tão depressa quanto seria possível, e isso deixou-o ligeiramente desapontado. Havia um limite para o que este novo corpo conseguia fazer, e embora fosse muito mais rápido do que o seu velho recorde no voo, continuava a ser um limite que atingiria um enorme esforço para ultrapassar. No céu, pensou, não deveria de haver limites. As nuvens dissiparam-se. Os seus acompanhantes gritaram: "Felizes aterragens, Fernão!" e desapareceram. Voava sobre um mar em direção a uma acidentada linha costeira. Algumas gaivotas estavam a aproveitar as correntes de vento nas falésias. Ao longe, para norte, mesmo na linha do horizonte, voavam mais umas quantas. Novas paragens, novos pensamentos, novas questões. Por que é que há tão poucas gaivotas? O paraíso deveria ter bandos de gaivotas. E por que é que eu estou tão cansado de repente? Não é suposto as gaivotas ficarem cansadas, nem dormirem no paraíso. Onde é que ele teria ouvido aquilo? A memória da sua vida na Terra estava a esmorecer. Ele tinha aprendido muito na Terra, claro, mas os detalhes estavam agora pouco claros. Havia alguma coisa sobre lutar pela comida e ser banido. Uma dúzia de gaivotas que se encontrava junto à linha costeira aproximou-se dele, sem uma palavra. Mesmo assim, assentiu que era bem-vindo e que estava em casa. Fora um grande dia para ele, embora já não se recordasse do nascer do sol. Virou para a terra, em direção à praia, batendo as asas de forma a parar a 2 centímetros do chão e depois cair suavemente na areia. As outras gaivotas também aterraram, mas nenhuma delas bateu sequer uma pena. Baloiçaram-se no vento com as asas brilhantes esticadas e depois, de alguma maneira, mudaram a curva das suas penas até pararem no preciso instante em que tocavam com as patas no chão. Era um controlo lindo, mas Fernão estava simplesmente demasiado cansado para tentar. Adormeceu ali na praia, sem ter sido dita uma única palavra. Nos dias que se seguiram,
Fernão percebeu que havia tanto para aprender sobre o voo naquele lugar, como tinha havido na sua vida anterior. Mas com uma diferença. Aqui eram as gaivotas que pensavam como ele pensava. Para cada uma delas, a coisa mais importante era atingir a perfeição naquilo que mais gostavam de fazer, ou seja, voar. Eram aves magníficas e todas elas passavam as horas do dia a praticar o voo e a testar a aeronáutica avançada. Durante muito tempo, Fernão esqueceu-se do mundo de onde tinha vindo, daquele lugar onde o bando vivia com os olhos firmemente fechados perante a alegria de voar, onde as asas eram usadas como um meio para encontrar e lutar pela comida. Mas naquele momento, por um breve instante, ele lembrou-se. Recordou-se de tudo durante uma manhã em que estava a descansar na praia com o instrutor, após uma sessão de voos. Onde é que estão os outros, Henrique? Perguntou silenciosamente, bastante à vontade agora com a telepatia que estas gaivotas usavam, em vez de gritos e guinchos. Porquê é que não há mais de nós aqui? Porquê? Se de onde eu venho havia milhares e milhares de gaivotas, eu sei. Henrique assentiu com a cabeça. A única resposta que eu encontro, Fernão, é que tu és uma ave única. A maioria de nós fez uma travessia muito mais lenta. Passamos de um mundo para o outro que era praticamente igual, esquecendo imediatamente de onde é que vínhamos, sem nos preocuparmos para onde é que íamos, vivendo apenas para o momento. Fazes alguma ideia do número de vidas que tivemos de viver até termos chegado à primeira ideia de que há mais vida do que comer, ou lutar, ou ter poder no bando? 1000 vidas, Fernão. 10.000. E depois, mais 100 vidas, até termos aprendido que existe uma coisa chamada perfeição. E mais 100 outra vez para chegarmos à ideia de que o nosso propósito na vida é alcançar essa perfeição e transmiti-la aos outros. A mesma regra agora aplica-se a nós. Claro, escolhemos o nosso próximo mundo de acordo com aquilo que aprendemos neste. Se não aprenderes nada, o próximo mundo é igual a este, com as mesmas limitações e pesos de chumbo para superar. Esticou as asas e virou-se para o vento. Mas tu, Fernão, disse, aprendeste tanto numa determinada altura que não tiveste de atravessar 1000 vidas para chegar a esta. Instantes depois, estava de novo no ar a praticar. As voltas circulares eram difíceis, porque durante a metade invertida, Fernão tinha de pensar de cabeça para baixo, invertendo a curva das asas, e invertendo-a exatamente em harmonia com o instrutor. Vamos tentar novamente, repetiu Henrique. Uma e outra vez. Outra vez. Então, finalmente disse, boa! E começaram a praticar piruetas exteriores. Uma noite, as gaivotas que não praticavam voo noturno juntaram-se na areia a meditar. Fernão reuniu toda a coragem que tinha e dirigiu-se à gaivota anciã, que dizia-se estava prestes a passar para outro mundo. Xiang, disse um pouco nervoso. A velha gaivota olhou para ele com bondade. Sim, meu filho. Em vez de estar debilitado pela idade, o ancião tinha ganho poder. Ele conseguia voar melhor do que qualquer outra gaivota do bando e tinha aprendido habilidades que os outros estavam apenas a descobrir gradualmente. Xiang, este mundo não é nada ao céu, pois não? O ancião sorriu, sob a luz da lua. Estás a aprender outra vez, Fernão Gaivota, respondeu. Bem, e o que é que acontece depois? Para onde vamos? O paraíso existe? Não, Fernão, não existe. O paraíso não é um lugar nem é um tempo. O paraíso é a perfeição. Ficou silencioso durante alguns instantes. Tu voas muito depressa, não voas? Eu gosto da velocidade, disse Fernão, apanhado de surpresa.
mas orgulhoso por o ancião ter reparado. Começarás a atingir o paraíso, Fernão, quando atingires a velocidade perfeita. E isso não é voar a 1600 milhas por hora, ou voar à velocidade da luz, porque qualquer número é um limite e a perfeição não tem limites. A velocidade perfeita, meu filho, é estar lá. Sem aviso, Xiang desapareceu e reapareceu à beira d'água, a 15 metros de distância numa fração de segundo. Depois desapareceu outra vez e surgiu na mesma milésima de segundo, junto ao ombro de Fernão. É bastante divertido, disse. Fernão estava deslumbrado. Esqueceu as perguntas sobre o paraíso. Como é que fazes isso? O que é que sentes? A que distância consegues ir? Podes ir a qualquer lugar e a qualquer momento que desejes, disse o ancião. Eu fui a todos os sítios e a todos os momentos de que me lembrei. Olhou em direção ao mar. É estranho. As gaivotas que desprezam a perfeição em prol da viagem não vão a lado nenhum. Lentamente. As que deixam de lado a viagem em prol da perfeição vão a qualquer lado num instante. Lembra-te, Fernão, o paraíso não é um sítio nem um tempo, porque espaço e tempo não têm qualquer significado. O paraíso é... Podes ensinar-me a voar assim? Fernão Gaivota tremia perante a conquista de mais outro desconhecido. Claro, se queres aprender. Quero. Quando podemos começar? Podemos começar agora, se quiseres. Eu quero aprender a voar assim, disse Fernão, e uma luz estranha brilhou-lhe nos olhos. Diz-me o que tenho de fazer. Xiang falou devagar e observou a gaivota mais jovem com cuidado. Para voar tão depressa quanto o pensamento, para qualquer lugar que exista, disse, tens de começar por saber que já chegaste. O truque, de acordo com Xiang, era Fernão deixar de se ver a si próprio como estando preso dentro de um corpo limitado, com 1 metro de envergadura de asas e com uma perícia que podia ser assinalada numa escala. O truque era tomar consciência de que a verdadeira natureza vivia, tão perfeita como um número por escrever, em todo o lado, em simultâneo, através do espaço e do tempo. Fernão continuou a tentar, empenhado, dia após dia, desde antes do nascer do sol até depois da meia-noite. Mas, apesar de todo o esforço, nunca conseguiu mover uma pena do lugar onde estava. Esquece a fé, dizia-lhe Xiang, vezes sem conta. Não precisavas de fé para voar, precisavas era de compreender como se voa. Isto é exatamente o mesmo. Agora tenta novamente. Então um dia, estava Fernão de pé na costa, de olhos fechados, concentrado, quando percebeu de repente o que Xiang lhe tinha estado a dizer. Ana, é verdade. Eu sou uma gaivota perfeita e sem limitações. Sentiu um enorme choque de alegria. Boa, disse Xiang, e havia vitória na sua voz. Fernão abriu os olhos. Estava sozinho com o ancião numa costa totalmente diferente, com árvores à beira-mar e 2 sóis amarelos a girar sobre a sua cabeça. Finalmente percebeste a ideia, disse Xiang, mas o teu controle precisa de ser trabalhado. Fernão estava atordoado. Onde é que estamos? Nada impressionado com o estranho cenário envolvente, o ancião desprezou a pergunta. Estamos em algum planeta, obviamente, com um céu verde e uma dupla estrela como o Sol. Fernão guinchou de satisfação. O seu primeiro som desde que tinha deixado a Terra. Funciona! Bem, claro que funciona, Fernão, disse Xiang. Funciona sempre quando se sabe o que se está a fazer. Agora, sobre o teu controle. Quando regressaram, já estava escuro. As outras gaivotas olharam para Fernão com admiração nos olhos dourados, pois tinham-no visto desaparecer do local
onde estava parado há tanto tempo. Ele aguentou as felicitações durante menos de 1 minuto. Eu sou o novato aqui. Estou só a começar. Sou eu que tenho de aprender convosco. Tenho dúvidas sobre isso, Fernão, disse Henrique, que estava ali próximo. Tu tens menos medo de aprender do que qualquer outra gaivota que tenha visto em 10.000 anos. O bando ficou silencioso e Fernão agitou-se embaraçado. Podemos começar a trabalhar com o tempo, se quiseres, disse Xiang, até conseguires voar para o passado e o futuro. E depois estarás pronto para começar o mais difícil, o mais poderoso e o mais divertido de tudo. Estarás preparado para altos voos para compreender o significado da bondade e do amor. Passou 1 mês, ou algo que pareceu 1 mês, e Fernando aprendeu a um ritmo impressionante. Ele tinha sempre aprendido depressa com a experiência diária e, agora, como estudante especial do próprio ancião, ele absorvia novas ideias como um computador com penas. Mas depois chegou o dia em que Xiang desapareceu. Estivera a falar calmamente com todos, a recomendar que nunca parassem de aprender, de praticar e de se esforçar para compreender melhor o perfeito e invisível princípio de toda a vida. Então, enquanto falava, as suas penas foram se tornando cada vez mais brilhantes, até se tornar, por fim, tão brilhante que nenhuma gaivota conseguia olhar para ele. Fernão, disse, e foram essas as suas últimas palavras. Continua a trabalhar no amor. Quando conseguiram ver novamente, Xiang tinha desaparecido. Com o passar dos dias, Fernão deu por si a pensar várias vezes na terra de onde viera. Se lá ele tivesse sabido apenas 1/10, apenas 1/100 do que sabia agora, a vida teria tido muito mais significado. Ficou parado na areia a pensar se haveria lá alguma gaivota que estivesse a lutar para superar os seus limites, para ver o voo como algo mais do que uma forma de viajar, para encontrar uma migalha de pão num barco a remos. Talvez até tivesse havido alguma condenada a ser banida por dizer a sua verdade à frente do bando. E quanto mais Fernão treinava as suas lições de bondade, e quanto mais ele trabalhava para conhecer a natureza do amor, mais ele desejava voltar à terra. Pois apesar do seu passado solitário, Fernão Gaivota tinha nascido para ser instrutor e a sua forma de demonstrar amor era oferecer alguma da verdade que tinha descoberto a alguma gaivota que pedisse apenas uma oportunidade para ver a verdade por si própria. Henrique, agora adepto do voo à velocidade, do pensamento e ocupado a ajudar os outros a aprender, tinha dúvidas. Fernão, já foste banido 1 vez. Por que é que achas que alguma das gaivotas do teu velho tempo te prestaria atenção agora? Conheces o provérbio e é verdadeiro. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. As gaivotas de onde vens estão com as patas no chão, a guinchar e a lutar entre si. Estão a 1.600 quilómetros do paraíso e dizes que lhes queres mostrar o céu a partir dali. Fernão, elas não conseguem ver a ponta das próprias asas. Fica aqui. Ajuda as boas gaivotas aqui, as que estão suficientemente alto para ver aquilo que tens para lhes dizer. Ficou calado durante um momento e depois disse: e se Xiang estivesse aqui, tivesse voltado para os seus velhos mundos? Onde é que estarias hoje? O último ponto era o fundamental e Henrique tinha razão. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Fernão ficou e trabalhou com as novas aves que chegavam, que eram todas muito brilhantes e rápidas a aprender. Mas o antigo sentimento voltou e ele não conseguia parar de pensar que talvez houvesse 1 ou 2 gaivotas na terra que também conseguissem aprender. Já saberia muito mais coisas por esta altura, se Xiang tivesse ido com ele no dia em que se tornou banido.
Henrique, tenho que regressar, disse finalmente. Os teus estudantes estão a progredir bem. Eles podem ajudar-te a acompanhar os recém-chegados. Henrique suspirou, mas não argumentou. Acho que vou ter saudades tuas, Fernão, foi tudo quanto disse. Henrique, por favor, exclamou Fernão de uma forma reprovadora. Não sejas tonto. O que é que estamos a tentar praticar todos os dias? Se a nossa amizade depende de coisas como o tempo e o espaço, então, quando finalmente os ultrapassarmos, destruímos a nossa amizade, a nossa irmandade. Ultrapassado o tempo, tudo o que temos é o aqui. Ultrapassado o tempo, tudo o que temos é o agora. E entre aqui e agora, não achas que conseguimos encontrar-nos uma ou duas vezes? Henrique Gaivota acabou por sorrir. És um pássaro maluco, disse gentilmente. Se alguém consegue ensinar uma gaivota no chão a ver 1600 quilómetros, é Fernão Capelo Gaivota. Olhou para a areia. Adeus, Fernão, meu amigo. Adeus, Henrique. Vamos voltar a encontrar-nos. E dito isto, Fernão formou no pensamento uma imagem de outros tempos, do grande bando de gaivotas na costa, e soube, com um à vontade, que, adivinha da prática, que não era ossos e penas, mas sim uma ideia perfeita de liberdade e de voo, sem quaisquer limites. Francisco Coutinho Gaivota ainda era muito jovem, mas já sabia que nenhum pássaro fora alguma vez tão duramente tratado por um bando ou com tanta injustiça. Não me importo com o que dizem, pensou corajosamente, e a sua visão toldou-se enquanto voava em direção aos penhascos longínquos. Há muito mais no voo do que dar as asas de um lado para o outro. Um mosquito faz isso. Um pequeno voo à volta do ancião, só por brincadeira, e acaba banido. Eles estão cegos, não conseguem ver, não conseguem pensar na glória de aprendermos realmente a voar. Não me interessa aquilo que eles pensam. Vou mostrar-lhes o que é voar. Serei um verdadeiro banido, se é isso que eles querem, e vou fazer com que se arrependam. A voz vinha de dentro da sua própria cabeça, e apesar de ser muito meiga, ele assustou-se tanto que se atrapalhou e tropeçou no ar. Não sejas duro com eles, Francisco Gaivota. Ao banirem-te, as outras gaivotas só se magoaram a si próprias, e um dia perceberão isso, e um dia conseguirão ver o que tu vês. A 2 centímetros da sua asa estava a voar a gaivota branca mais brilhante do mundo, a deslizar sem esforço, sem mexer uma pena, àquela que era quase a velocidade máxima de Francisco. O que é que se passa? Estou louco? Estou morto? O que é isto? A voz continuou com o seu pensamento, baixa e calma, exigindo uma resposta. Francisco Gaivota, tu queres voar? Sim, eu quero voar! Francisco Coutinho Gaivota, queres tanto voar que consegues perdoar o bando e aprender? E depois um dia voltar para junto dele para o ajudar a perceber? Não era possível mentir a esta magnífica criatura, por mais orgulhoso ou magoado que Francisco Gaivota estivesse. Quero, disse suavemente. Então, Francisco, disse-lhe a criatura brilhante, e a voz era muito bondosa. Vamos começar com o nível de voo. E assim termina a segunda parte deste maravilhoso livro. Espero que gostem. Até breve.